Encontre a equação linear homogênea que caracteriza o subespaço W contido no R3, gerado por esses três vetores que aqui estão. A primeira coisa que você tem que perceber é o ambiente onde estamos trabalhando, o nosso espaço vetorial de referência, que é o R3. E dentro do R3 estamos considerando o subespaço W, que é apresentado aqui por sua lista de geradores. Existem 3 geradores para W. É muito comum em álgebra linear você se deparar com subespaços identificados por uma lista de geradores. Mas também é muito comum você encontrar um subespaço identificado pela equação linear homogênea que o caracteriza. O que significa isso? Vamos pensar num exemplo. Aí eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Agora, neste exemplo, o ambiente de trabalho, ou o nosso espaço vetorial de referência, é o R2. E aí eu trouxe aqui um subespaço U do R2, constituído por todos os vetores xy, tais que y é o dobro de x. Isso daqui é exatamente a equação que caracteriza o subespaço U. Essa equação impõe uma restrição aos vetores do plano, dizendo quais vetores do plano pertencem a U. Neste caso, a equação sendo y é igual ao dobro de x, significa que, para que um vetor esteja em U, a segunda coordenada, que é o y, tem que ser o dobro da primeira. O y tem que ser o dobro de x. Então, por exemplo, eu sei que o vetor 2, 4 com certeza pertence a U, porque o y está aqui, o x está aqui. O y é o dobro de x. Então, essa equação aqui identifica todos os vetores de U. É o que a gente chama de equação que caracteriza o subespaço U, por razões óbvias, porque essa equação nos diz quais vetores estão em U e quais não estão. Um outro exemplo, o vetor -3 e -6, com certeza está em U, porque o y é -6, é o dobro do x, que é -3. Então, isso daqui também pertence a U. E esse vetor aqui, 1 e 5, não pertence a U, porque não obedece à equação que caracteriza a U, já que o y é 5 e o x é 1. O y não é o dobro de x. Ok? Então, isso é o que a gente chama de equação que caracteriza um subespaço. Temos aqui o subespaço W, apresentado por uma lista de geradores, e agora queremos encontrar a equação que caracteriza. Ok? Toda vez que a gente vai trabalhar com um subespaço que é dado a partir de uma lista de geradores, é importante que a gente descubra se naquela lista de geradores existem geradores redundantes. Se de fato existirem aqui geradores redundantes, esses geradores redundantes podem ser eliminados, e aí a lista que restar, que vai ser uma base para esse subespaço, é a lista enxuta, que contém apenas geradores essenciais, ou seja, uma lista de geradores LI. Então, eu acho interessante que a gente primeiro identifique se esse conjunto é LI ou LD. Se for LD, tem geradores redundantes. A gente exclui e tem um trabalho mais facilitado. Como é que a gente identifica se o conjunto é LI ou LD, o conjunto de geradores? A gente vai montar a matriz formada pelas entradas desses vetores aí. O primeiro, 1, -2 e -1. O segundo, -2, 1 e 0. O terceiro, 3, 0 e 1. E aí a gente vai escalonar essa matriz. Se, após o final desse escalonamento, a gente encontrar alguma linha nula, é porque o conjunto é LD, aí a gente vai excluir algum gerador desses. Então aqui eu vou manter a primeira linha, 1, -2 e -1, e na próxima etapa, ou na primeira etapa do nosso escalonamento, eu quero zerar esse elemento na próxima matriz. Para que a gente consiga zerar esse elemento, a gente vai fazer a seguinte operação elementar. Eu vou pegar essa linha 2 e vou trocar pela linha 2 mais o dobro da linha 1.
que é exatamente a operação necessária para zerar esse elemento. Então eu vou fazer menos 2 mais o dobro de 1. Aí eu vou zerar isso aqui. 1 mais o dobro de menos 2 vai ficar 1 menos 4, que vai dar menos 3. 0 mais o dobro de menos 1 vai ficar 0 menos 2, que é menos 2. Agora, a linha 3. Eu pretendo, na próxima etapa, zerar esse elemento. E aí a operação que eu vou fazer com essa linha 3 é, eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 menos o triplo da linha 1. Operação necessária para zerar esse elemento na próxima etapa. Então, 3 menos o triplo de 1 vai dar 0, que era o que eu queria. 0 menos o triplo de menos 2 vai ficar 0 mais 6, que é 6. 1 menos o triplo de menos 1 vai ficar 1 mais 3, que é 4. Ok? Pronto. Na próxima etapa, eu quero que esse elemento aqui, que vai ser o elemento de referência para o escalonamento, eu quero que esse elemento seja 1. Eu vou manter, então, a primeira linha, que eu não vou mexer mais, e aí eu vou dividir essa linha 2 por menos 3, exatamente para obter esse 1 aqui. Menos 2 por menos 3 vai dar 2/3. Indicando aqui a operação que eu fiz linha 2, troquei pela linha 2 dividida por menos 3. Pronto. Opa. Beleza, então vamos lá. Aqui nós vamos ter 0, e aqui eu vou manter, né? E aqui eu vou ter o 0, eu vou manter aqui 6 e 4. Aqui, na próxima etapa, que eu espero que seja a última etapa, que a gente já vai ter condições de verificar se é LI ou LD, o conjunto de geradores, eu vou repetir a primeira linha, vou repetir a segunda linha, que é a linha de referência no momento, e agora eu vou fazer o seguinte, eu quero zerar esse elemento abaixo desse 1 aqui. Então, a operação necessária para zerar esse elemento é troca dessa linha 3 pela linha 3 menos o sextuplo da linha 2. Então, 0 menos o sextuplo de 0 é 0, como era de se esperar. 6 menos o sextuplo de 1 vai ficar 0 também, que o sextuplo de 1 é 6. 4 menos o sextuplo de 2/3, eu me arrisco a dizer que vai dar 0 também. Mas vamos fazer essa conta. 4 menos o sextuplo de 2/3. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3, 4. 4 menos 4, 0. A existência dessa linha nula no nosso escalonamento nos diz que o conjunto de geradores apresentado é um conjunto LD. Aí a gente vai pegar o vetor referente a essa linha nula, que é o vetor 3, 0 e 1, a gente vai excluir da lista de geradores, porque ele é um gerador redundante. Esse vetor ele pode ser escrito como combinação linear dos outros dois, então ele não faz parte da nossa lista de geradores essenciais. Então, a partir de agora, em toda a resolução, a gente vai adotar o subespaço W gerado por essa base. O que nós vamos ter agora não é mais uma lista de geradores, é uma lista de geradores qualificada. É uma base, é uma lista de geradores linearmente independente. Pronto, aqui eu tenho um W, então gerado agora de uma maneira mais simples, por apenas 2 geradores, e isso vai facilitar as contas. E agora sim, vamos obter a equação que caracteriza esse subespaço. Para isso, a gente vai pegar um vetor genérico desse subespaço. Então, vamos fazer o seguinte, seja um vetor XYZ que pertence a W. Então, o que é que acontece com um vetor que pertence a W? Como W é gerado por esses 2 vetores, significa que qualquer vetor contido nele, ou seja, em W, é combinação linear desses 2 vetores. Ou seja, XYZ, ele é um certo A vezes o primeiro gerador,
mais B vezes menos 2, 1 e 0. Observe que A e B pertencem a R. Então, qualquer vetor em W, qualquer vetor x, y, z em W, ele é combinação linear. Então, para você obter todos os vetores de W, basta que você faça com que A e B assumam todos os infinitos valores reais. Ok? Beleza. Vamos explorar, então, essa igualdade, porque a partir dessa igualdade, a gente vai encontrar a equação que relaciona x, y, z, dizendo quando é que um vetor está em W ou não. Então, a gente vai fazer essa conta. A vezes 1 mais B vezes menos 2 e vai igualar a x. Inicialmente, vamos trabalhar apenas com a coordenada x, né? A primeira coordenada. Então, A vezes 1 é A. B vezes menos 2 é menos 2B, igual a x. Então, A vezes 1, B vezes menos 2, somado tem que dar x. Agora vamos trabalhar com a coordenada número 2. A vezes menos 2, B vezes 1, tem que ser igual a y. Então, menos 2A mais B igual a y. E agora, por último, vamos trabalhar com a terceira coordenada. A vezes menos 1 mais B vezes 0 tem que dar Z. A vezes menos 1 é menos A. B vezes 0 vai dar 0, igual a Z. Ok? Aqui nós já encontramos que A é igual a menos Z. Então, a primeira coisa que a gente encontrou aqui, que A é menos Z. Aí eu vou eliminar A das duas primeiras equações. Aqui eu tenho que menos 2A mais B é igual a Y, só que A é menos Z, então acompanhe. Menos 2A, A é menos Z, então menos Z, mais B igual a Y. Simplificando, 2Z mais B igual a Y. Ou seja, B é igual a Y menos 2Z. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu já tenho o valor de A em função de Z. Já tenho também o valor de B em função de Y e Z. Quando eu substituir A e B na primeira equação, eu vou encontrar uma equação que contém apenas x, y e z, que vai ser exatamente a equação que caracteriza o subespaço, ok? Então, vamos fazer isso. A, ou seja, menos z, menos 2 vezes b, onde está b, é y menos 2z, igual a x. Pronto. Agora a gente só precisa simplificar. Então, a gente vai ficar aqui com menos e, menos 2y, mais 4z, igual a x. E aqui a gente conclui que x, passando para lá, mais 2y, aqui vai dar 4z menos z, 3z, ou seja, menos 3z, igual a zero. Eu apenas simplifiquei. Então, a gente acabou de descobrir qual é a equação que caracteriza o nosso subespaço. Então, para que um vetor pertença ao subespaço W que foi dado, se você pega um vetor x, y, z que pertence a W, qual é a condição que x, y, z deve satisfazer? X mais o dobro de y menos o triplo de z tem que dar zero. Então agora eu vou reescrever o subespaço W, identificado não com uma lista de geradores, mas com a equação que caracteriza os seus elementos. Então, o que é que seria o nosso subespaço W inicial? Aqui é a resposta. W é o conjunto dos vetores x, y, z pertencentes ao R3, mas não são quaisquer vetores do R3, apenas aqueles em que x mais o dobro de y menos o triplo de z é igual a zero. E aqui nós temos o subespaço W identificado
pela equação que caracteriza os seus elementos.